Desafios automobilísticos nas estradas de Santa Cruz. Canal do YouTube História de Santa Cruz, 21 de maio de 2025. A imagem fala bem melhor do que o texto. Desafios automobilísticos nas estradas de Santa Cruz. Outro aspecto da passagem da bandeira. A bandeira aqui nós nos referimos a uma expedição de automobilismo que aconteceu no ano de 1926, da qual estarei falando hoje aqui no canal do YouTube da História de Santa Cruz, nesta quarta-feira, dia 21 de maio de 2025. Façanha automobilística, enfim, Santa Cruz, a parada militar, o triunfo. É um texto de Renato de Alencar, na seção permanente da revista Auto Esporte. Iam realizar manobras em Santa Cruz as forças do nosso exército. Santa Cruz, antiga fazenda real, vinda de tempos remotos de origens jesuíticas, ficava aquele tempo no fim do mundo. Em 1821, quando o naturalista e andarilho Saint-Lé esteve no Rio, fez uma viagem à longínqua fazenda real de Santa Cruz. Gastou um dia a cavalo para chegar até lá. Não sabemos se em 1910 já as linhas da Central do Brasil chegavam à fazenda, mas podemos garantir que uma viagem automóvel do centro urbano àquele fim do mundo era coisa de arrepiar cabelo. Não havia quem se atrevesse a tamanha ousadia. O automóvel era para o asfalto, o bom calçamento, além de São Cristóvão, nada, nem 1 metro. Saint-Lé, botânico, naturalista e viajante francês, viajou pelo Brasil durante os anos de 1816 e 1822, percorrendo os caminhos e estradas de Santa Cruz e de Itaguaí em direção a São Paulo. Vejamos aqui o texto do Renato. Para início de conversa, nós percebemos aqui aquela velha questão de que Santa Cruz fica no fim do mundo. Isso é muito repetitivo, muito recorrente, né? Claro que se nós estivermos falando de Santa Cruz como periferia, as pessoas vão sempre achar que Santa Cruz é distante. Mas o que é distante? É ponto geográfico. Então aí fica a questão da interpretação. Aqui é a descrição do Renato. Mas, diante das notícias, isso aqui está falando sobre as manobras militares de 1910. Mas, diante das notícias de que as tropas do Sr. Hermes da Fonseca iam fazer empolgantes exercícios militares, o Sr. Banho, representante da famosa fábrica de autos Pepe Atford, planejou esta aventura espantosa. Iria com um desses carros a Santa Cruz, voltando no mesmo dia. Extensão a percorrer, 200 quilômetros. 200 quilômetros, perguntamos nós aqui. Estaria vindo da onde? Porque se for do centro do Rio, no máximo 70 quilômetros, 68, 70 quilômetros. Não sei de onde que ele viria para 200 quilômetros, mas tudo bem. É claro que muita gente se apiedou consternadamente do corajoso negociante, mas era uma temeridade, diziam alguns. Você está louco, repetiam outros. Mas o Sr. Banho não era homem para deter-se diante de palpites. Já havia no mercado do Rio muitos agentes de outras marcas de carros, vários deles vendendo os automóveis até através de rifas semanais a 20 mil réis.
Ele precisava demonstrar a resistência dos carros de sua representação e, para isso, nada melhor do que ir a Santa Cruz e de lá regressar, são e salvo, com o carro inteirinho e pronto para outra façanha. E se assim pensou, melhor o fez. E lá se foi o homem com seu elegante e poderoso Pope Hertford, acompanhado de vários amigos, voltando todos glorificando como autênticos heróis. Vejam o carro como é bonito aqui. É o Pope Hertford, o primeiro carro a rodar na capital em 1908. O modelo, que veio a Santa Cruz em 1910, já oferecia motor de alto desempenho para os padrões da época, 10 HPs. Olha só, 10 HPs. Era equipado com comando de válvulas, cabeçote e contava com refrigeração a água. Eu andei vendo umas fotos internas desse carro, mas era um carro muito luxuoso ainda nos dias de hoje. E ele, o senhor Banho, veio a Santa Cruz para ver as manobras do Hermes da Fonseca. Realmente uma façanha, né? Um desafio nas terras de Santa Cruz. Ele veio em 1910 com esse carro bonito, veio e voltou, uns heróis. Aqui já é um outro texto sobre a bandeira do Automóvel Clube do Brasil. O texto foi, eu transcrevi, fiz a transcrição de alguns trechos, né, para que nós possamos ter uma compreensão. Às 2 horas da madrugada do dia 21 de outubro de 1926, né, partiu rumo a São Paulo a numerosa caravana organizada pelo Automóvel Clube do Brasil e que teve a designação de a bandeira do Automóvel Clube do Brasil. Lembrando que esse termo aqui, bandeira, se refere a uma expedição. Uma expedição, já que os paulistas estavam usando o termo bandeira, então eles resolveram também aqui no Rio de Janeiro dar esse nome. Essa viagem, entre outros propósitos, teve por fim verificar o adiantado dos trabalhos da estrada a ser inaugurada com a vinda por ela do Dr. Washington Luiz, presidente eleito da República, por ocasião de sua posse, e agradecer a visita feita pela caravana denominada Bandeira Washington Luiz, há dias chegada no Rio. Então, esta expedição, esta bandeira, foi organizada para que eles pudessem encontrar a bandeira, a expedição Washington Luiz, que estava vindo de São Paulo. E por que eles deram o nome do presidente Washington Luiz? O Washington Luiz havia sido eleito, não tinha tomado posse ainda, ele foi tomar posse só em 15 de novembro de 1926, fica até dia 30 de outubro de 1960, quando ele é deposto. Mas o Washington Luiz, durante a presidência dele, durante o governo dele, sempre teve uma predileção por construir estradas. Tanto que uma das frases mais simbólicas da administração do Washington Luiz é: governar é abrir estradas. E tanto que ele era chamado pela imprensa de o presidente estradeiro. Às 9 horas da manhã do dia 21 de outubro de 1926, já nos recebíamos do nosso representante, diretor, gerente de Autosport. O Autosport é a revista que publicou esse artigo aqui. Senhor Costa Pinto, um telegrama expedido da Fazenda de Santa Cruz, dizendo que aí tinha chegado às 4 horas e tomado café na residência do coronel Dorizo, tendo logo prosseguido viagem. Quando nós fazemos a pesquisa em jornais, temos que ter cuidado e fazer uma interpretação o que esses jornalistas estão querendo dizer. Aqui, quer dizer, Coronel Dorizo, não existe Coronel Dorizo, é Coronel Duriche, que era Coronel Duriche, que inclusive não era coronel do Exército, da Marinha, Marinha não tem coronel, mas era da chamada Guarda Nacional. Era um título, nem sei também se ele tinha esse título, mas o Duriche era uma espécie de empresário
que arrendou as terras de Santa Cruz. Quando houve a proclamação da República, houve um período que Santa Cruz ficou ao léu, ficou praticamente sem uma administração muito certa. E o governo então resolveu arrendar alguns campos da fazenda. E o Duriche, que é esse coronel que eles estão querendo se referir aqui, ficou com uma grande parte, ficou assim como uma espécie de dono, digamos, entre aspas, né, de dono da parte de Santa Cruz. E se tornou um cara poderoso, importante. Aí, já viu, né? Chegava qualquer coisa aqui, ele estava lá. Então o café foi na residência desse coronel Duriche. Às 14 horas, o secretário particular do senhor Dr. Feliciano Sodré, presidente do estado do Rio, quer dizer, naquela época era presidente, mas atualmente é governador, né? Então, Feliciano Sodré comunicava ter a caravana chegada a São João Marcos, adiantando que a mesma teve que parar durante 2 horas em consequência de um desarranjo no Ford. Então vejam que vocês que foi uma caravana, uma expedição, uma bandeira, como quer queremos chamar, que foi contando com a adesão, o apoio de todas as autoridades das localidades. No caso, por exemplo, o Duriche deixava de ser uma autoridade, né? Relatório sobre o Rei de Bandeirantes Rio-São Paulo, iniciado no dia 16 de outubro de 1926. Tem aqui o mapa completo mostrando a passagem, né, do rio, passando por Cascadura, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, vai seguindo, depois Itaguaí, passa por Piranema. Tem muitas referências, inclusive ontem, quando eu fiz aquela postagem, eu apresentei aquela foto, achei muito interessante, da Ponte dos Jesuítas, né? Sobre a Ponte dos Jesuítas. De uma das passagens, né? desse raid, dessa expedição, dessa manobra, né? Dessa bandeira, pela Ponte dos Jesuítas. Então aqui vocês vejam que tem passagem também por Campo Grande, Bangu, depois vai por Bananal, Paracambi, aí segue até Barra Mansa. Eu não segui direto, mas vai até São Paulo, né? Eu fiz aqui um corte para que se possa ter uma ideia. Levando o senhor Pinfield como chefe, partida da sede do Clube dos Bandeirantes às 11h35. Às 12 horas chegamos a Cascadura, tendo percorrido 19.600 metros, ou seja, quase 20 quilômetros, né? Às 12h30 chegamos a Bangu, 35.200 metros, 35 quilômetros. Tendo observado entre as estradas do Campinho e Bangu 22 encruzilhadas a serem marcadas. Às 12h40 chegamos a Campo Grande, 46 quilômetros e 800 metros, tendo notado mais 10 encruzilhadas, sendo 3 cruzamentos com estrada de ferro. Às 13h15 chegamos em Santa Cruz, 62 quilômetros e 600 metros. Então, se eles saíram lá do Automóvel Clube, né? E chegaram em Santa Cruz com 62 quilômetros e 600 metros, isso quer dizer que aquela informação de 200 quilômetros, o senhor Banho, não sei quem que arranjou aqueles 200 quilômetros, né? Notamos no percurso 14 pontos a serem marcados, sendo 2 curvas fortes. Partimos de Santa Cruz às 14h05 e chegamos a Piranema às 15h20. Piranema já 74 quilômetros, 74.300 metros, 74 quilômetros. Tendo notado 7 pontos a marcar, sendo que a divisa do Distrito Federal com o Estado do Rio, Ponte dos Jesuítas, que é a divisa do Distrito Federal, fica a 70 mil metros, 70 quilômetros, atravessada às 15h05. Então, a Ponte dos Jesuítas, ela vai servir como ponto de referência principal pela sua própria relevância histórica, como eu falei ontem, né?
Inclusive, vai até servir mais tarde, por exemplo, para encontros dos governadores da antiga estado da Guanabara, o Carlos Lacerda como governador do estado do Rio de Janeiro, para tratar de assuntos de interesse de ambos da época estados, né, o que atualmente é o Rio de Janeiro. Então aqui vai a descrição até chegar em São Paulo, né? Passando por todos os textos, quer dizer, é um relatório sobre o rei de Bandeirante Rio São Paulo, iniciado no dia 16 de outubro. Essa expedição, essa bandeira, foi organizada pelo, pelo Clube Bandeirantes e contou com a participação da Associação Estradas de Rodagem. Aqui tem os símbolos deles, né? Dos três símbolos. Os bandeirantes. Então, eles usaram esse termo bandeirantes para falar de bandeiras modernas, né? Bandeiras atuais, para lembrar mais ou menos aqueles bandeirantes, os bandeirantes paulistas da época da colônia, que foram aqueles desbravadores que saíam do litoral e iam buscar capturar índios, buscar procurar pedras preciosas, né? Isso foi um trabalho marcante na história de São Paulo, principalmente. O Clube dos Bandeirantes, prestigiando a iniciativa da Associação de Estradas de Rodagem de São Paulo e Automóvel Clube do Brasil do Rio, tomou parte na excursão denominada Bandeira Washington Luiz, tendo enviado o senhor Egidio Pinfield no carro seta do clube. Já começou aquela tossezinha chata. Informou estarem péssimos os caminhos, principalmente entre Santa Cruz e Paracambi. Trecho esse onde havia 3 estivas destruídas pelas últimas enxurradas, além de outros graves prejuízos causados ao leito da estrada pelas chuvas continuadas dos últimos dias, entre os quais avultou a queda de um corte de barro nas proximidades da Fazenda Maria da Graça. Diante dessas informações, os assistentes, no propósito de facilitarem a viagem da bandeira e nela tomarem parte, os bandeirantes resolveram não só apelar para as autoridades locais pela reconstrução desse trecho, como auxiliar diretamente esses concertos, tendo novamente enviado no dia 12, às 4 horas da sede do Clube dos Bandeirantes, um alto caminhão conduzindo operários, ferramentas e material que, sob a direção do Sr. Egídio Pinfield, Patrick Ganley e Aristides Correia, para fazer os concertos mais urgentes, tendo seguido até Bananal, onde aguardaram a bandeira, auxiliando também de volta ao Rio. Por que eles estavam tão preocupados com a questão das condições da estrada? Porque a intenção dessas bandeiras, tanto a chamada bandeira Washington Luiz como a organizada aqui pelo Rio de Janeiro, ambas as expedições, era permitir fazer digamos assim, um levantamento, né? Vamos dizer, seria um destacamento precursor para
dá uma ideia ao presidente eleito, no caso o presidente Washington Luiz, que faria uma viagem depois de eleito, né? Uma viagem de São Paulo até o Rio de Janeiro, como uma forma de agradecimento, né, de reconhecimento, já que ele tinha como sua principal meta, aí no nosso caso, sua principal bandeira, né, de campanha, abrir estradas, então seria, vamos dizer assim, um evento para, é, para marcar esse início do governo dele. Então seria ser feita a viagem. Mais tarde, inclusive, essa viagem do presidente não vai acontecer exatamente em razão dessas más condições das estradas. No dia 13, às 15 horas, às 5 horas, no momento em que a bandeira partiu de São Paulo, partiu a caravana do Clube dos Bandeirantes, de sua sede social, e composta de 30 automóveis, que foi esperar os paulistas em Barra Mansa, de onde, incorporados à bandeira Washington Luiz, voltaram ao Rio, entrando triunfalmente na Avenida Rio Branco no domingo à tarde. Veja que se tornou uma verdadeira festa, né? Então foi o encontro dos cariocas com os paulistas, os automobilistas. E esses automobilistas eram todos, quase todos empresários, era gente que tinha dinheiro, porque não era qualquer um que podia comprar um automóvel na década de 20, né? Então, pois de parabéns os cariocas e paulistas por terem levado a termo a bandeira em homenagem ao Dr. Washington Luiz, digníssimo presidente empossado. Alto Esporte, que acompanha a bandeira, representada pelo seu digno gerente Costa Pinto, saúda os gloriosos Carrapatos como seu órgão oficial. Salve Bandeirantes. É por isso que tem esse carrapato lá em cima, né? Como um dos símbolos do alto esporte. Bandeiras do progresso. Lembrando aqui, a frase governar é abrir estradas, foi popularizada pelo presidente Washington Luiz em 1928, durante a inauguração da estrada Rio-Petrópolis, a primeira rodovia asfaltada do país. Esta frase refletia a visão de que a construção de estradas era fundamental para o desenvolvimento e progresso do país, conectando regiões, facilitando o transporte e a comunicação. Então, em função digamos assim, bandeira de campanha, né, esse mote de campanha, o Washington Luiz ficou chamado de presidente estradeiro, né? No período governamental em que hoje se inicia, aí no caso já o eleito tomou posse, né? Tem o povo brasileiro justificado as esperanças em melhorar dias de seu erguimento do seu patrimônio moral e material. É o que o eminente cidadão que vai chefiar os destinos desta grande pátria já traz, pelas realizações que se desenvolveram no governo de São Paulo, o patriótico programa de aproximar os longínquos pontos do nosso território pelos liames das estradas que, serpeando pelas nossas aldeias, vilas e cidades, levem a fraternidade e o progresso no desejo do Brasil forte e unido. Para um país como o nosso, em que a vastidão do seu território se emparelha com as riquezas naturais, na maior parte inexploradas devido à falta de comunicações, o problema da intensificação das estradas é um dos que mais auscultam a sua prosperidade. A nossa riqueza agrícola, que se apresenta com as maiores possibilidades, está em período embrionário. Tal é a dificuldade de conduzir os produtos aos mercados consumidores. Então, vocês vejam que pelo texto que os automobilistas estavam divulgando, eles estavam realmente defendendo o presidente Washington Luiz, até porque o automóvel, como vocês sabem, tinha surgido praticamente no início, aqui no Brasil, né? Fora do Brasil já existia. E as estradas de rodagem, as estradas seriam importantes, né?
O desenvolvimento crescente da indústria do automóvel, aperfeiçoando o seu fabrico para diminuir o custo, incentivando-nos a desvendar as nossas matas com a serpentina sem fim de um sistema rodoviário que, embora econômico, traga em comunicação fácil os centros mais retirados às nossas urbes adiantadas. Merecem, pois, de todos os brasileiros bem-intencionados e que desejam a prosperidade do país, os maiores aplausos estas arrojadas iniciativas de verdadeiras bandeirantes através do nosso território, conduzindo o automóvel em caminhos onde até então só se justificava a passagem das conduções em animais arcaicos e antieconômicos, e mostrando aos habitantes desse lugarejo que há um meio rápido e fácil de valorizar o seu trabalho nas suas múltiplas manifestações, conduzindo os seus produtos aos centros de grande consumo. Quando nós, aqui no canal da História de Santa Cruz, nos referimos, por exemplo, aos diversos viajantes, sempre fazemos comentários sobre as dificuldades que esses viajantes encontravam na época que eles tinham que atravessar, por exemplo, de Santa Cruz até Itaguaí, de Itaguaí em direção a São João Marcos, pela falta exatamente de caminhos e tem muitos relatos de viajantes que chegavam em determinados pontos, tinham que parar, havia mulas que se desapareciam no meio do mato, na hora de atravessar determinados riachos era uma dificuldade imensa. Então tudo isso vai fazer com que essas estradas elas sejam, vamos dizer assim, a voz do progresso. E essa bandeira automobilística Washington Luiz vai ser organizada no sentido de fazer com que o presidente Washington Luiz, ele tinha sido eleito, tomou posse no dia 15 de novembro de 1926 e ficou até 24 de outubro de 1930, que esse presidente pudesse inaugurar o seu governo de uma forma magistral, né? O esforço e denodo com que se distinguiram as associações de São Paulo, né, do percurso da Associação de Estradas de Rodagem, né, essa capital bem merece a palma de Bandeirantes. O Clube dos Bandeirantes do Brasil, cujos fins patrióticos visam animar empreendimentos dessa natureza, que tem como seu presidente o ilustre Dr. Porto Davi, auxiliou, sob a direção do seu presidente, a travessia da bandeira em pontos difíceis no longo percurso. Para isso, na manhã de sábado, saíram os bandeirantes da Avenida Rio Branco e, vencendo todos os óbices, foram a Barra Mansa, onde o Dr. Porto Davi, presidente do clube, em entrevista com o senhor Deron e Américo Neto, da Associação de Estradas de Rodagem de São Paulo, pôs os préstimos dos bandeirantes do Rio ao serviço da bandeira Washington Luiz. Então, repouso nesta cidade do estado do Rio de Janeiro, onde haviam chegado à tardinha, tendo saído da Paulicéia ao amanhecer do dia. Então, foi o tal encontro entre os automobilistas paulistas e os cariocas. Aceita que foi a cooperação do Clube dos Bandeirantes, o senhor Deron entregou a direção da caravana ao Dr. Porto Davi, o qual, conhecendo o estado da estrada, resolveu subdividi-lo em 5 partes, de 10 carros cada uma, ficando cada uma dessas parcelas entregue mais diretamente a um carro-guia dos bandeirantes do Brasil. Porque já eram daqui do estado do Rio, né, do Rio de Janeiro, então tinham conhecimento bem do percurso. Para a execução desse plano, partiram às 3h30 de Barra Mansa 2 batedores de motociclistas para a Barra do Piraí, onde estavam alguns carros avançados da bandeira que na noite anterior para ali haviam ido em busca de melhor hospedagem, pois que Barra Mansa não dispõe, o que aliás é natural, de meios para oferecer hospedagem a tantos viajantes quanto foram os componentes da grande bandeira. Essa questão de Barra Mansa
Ela, inclusive, vai servir como um fato de curiosidade, porque, como eram muitas pessoas, Barra Mansa ainda não tinha. Claro que hoje Barra Mansa é uma cidade muito avançada, mas não tinha condições de hospedar tantas pessoas. Algumas, inclusive, vão parar até mesmo dentro do setor de polícia, né? Feita a concentração em Barra do Piraí, às 6 horas foram organizadas as caravanas de 10 carros distribuídos pelos seguintes carros guias do Clube dos Bandeirantes do Brasil. O Porto Davi, que era o presidente, né? E João Dac. Luiz Prades, Clóvis Rodrigues e Rubem Perdigão. 3. Heraldo de Souza Matos e Luiz Abrantes. 4. Jorge Foules e João França de Almeida. 5. Egídio Pifield com um alto caminhão com socorros para panes e reboques. Como se tratava de uma expedição por uma estrada ainda cheia de problemas, então era preciso que tivesse um carro suporte para dar essa guarnição, né? Fechando a caravana, exercendo maior e mais proveitosa atividade, vinham os organizadores da bandeira Washington Luiz, o Deron Américo Neto, da Associação do Estado de Rodagem de São Paulo. Sem incidentes, rapidamente as caravanas que viajavam com cerca de 3.000 metros de intervalo chegaram à fazenda de Santa Teresa, propriedade do senhor Cassiano Caxias, e a partir da qual a estrada começou a ser péssima. Essa estrada, ela já vai chegando dali em Itaguaí. Ali, com o natural atraso de todas as caravanas, estas se foram juntando, pois que a natureza alagadiça do terreno obrigava a marcha prudente e com correntes. Observem que aqui tem um dos carros, eles estão colocando essas correntes, aquelas correntes para poder dar aquela tração no meio do barro molhado, da lama, né? Pouco depois chegava a bandeira à região do estado do Rio, próximo ao Distrito Federal, onde os alagados são tais e tantos que, apesar de grande aparelhamento para o socorro que cada viajante prudentemente se havia munido de todo, o auxílio dos carros bandeirantes, inclusive um alto caminhão, cabos de reboque, talha e mais ainda do grande auxílio do engenheiro de obras públicas do estado do Rio, que esteve pessoalmente no local, com seu automóvel, um autocaminhão e um trator, Fordson, e ainda auxílios pessoais de moradores de Santa Cruz, que conhecedores dessa região prestimosamente foram ali esperar os excursionistas, estes que haviam chegado ao Pantanal entre 8 e 9 horas, pois as subcaravanas vinham espaçadas. Só a partir das 15 horas começaram os primeiros carros a alcançar a divisa do Distrito Federal, onde outros, os últimos, só chegaram às 17 horas, tendo assim sido gastas 8 horas para percorrer 5 quilômetros do estado do Rio de Janeiro, com automóveis que em boas estradas até Barra Mansa, nesse espaço, avançavam cerca de 240. E vejam vocês, então esse trecho que chega exatamente ali nas proximidades dos Jesuítas, de Itaguaí, que foi o trecho mais perigoso, com mais dificuldade, né? Para fazer ideia da extensão e profundidade dos alagados existentes no leito da estrada, basta dizer que um dos excursionistas, sem sair de seu veículo, pescou um bagre de mais de 20 centímetros. Parece história de pescador, né? Mas está aqui, está escrito aqui. Então, foi realmente uma coisa muito difícil. E vocês vejam pela imagem, essa imagem aqui da direita, nem dá para ver direito, mas vocês observem que é lama direto. Meu amigo Márcio Antônio de Azevedo, que morou muito tempo nos Jesuítas e está sempre aqui acompanhando o canal do YouTube, sabe bem como é que é aquela região. Eu também conheci, cheguei a pegar em determinados pontos, até hoje acontece um pouco isso aí. Quando chove muito, a maré está cheia, aquela área ainda é muito propensa a alagadiço, então fica muita lama. Ali mesmo na Ponte dos Jesuítas, há pouco tempo, acho que foi 2023, ficou tudo alagado ali. Então é realmente um problema. Agora imagine vocês fazer uma bandeira, uma expedição com tantos carros, acho que eram 50 e poucos carros, vindo de São Paulo e passando por ali. Pelo tempo que eles gastaram nesse período, foi realmente um sacrifício. Conforme o combinado em Barra Mansa,
Os dianteiros ficaram em Santa Cruz à espera dos companheiros, sendo assim realizada a última concentração, esta sob a estrada dotada de calçamento no território do Distrito Federal e pôs os excursionistas ao abrigo de qualquer perigo. Aí o doutor Pedro Davi e seus denodados companheiros fizeram entrega ao seu darão em América da caravana, que estes, desde aí o doutor Pedro Davi e seus denodados companheiros fizeram entrega ao seu darão em América da caravana, que este, desde São Paulo, vinha encaminhando de forma feliz e com geral contentamento desde São Paulo. Em Santa Cruz, a população festejou ruidosamente a chegada da bandeira Washington Luiz, tendo sido servidos champanhe e biscoitos aos condutores da caravana, entre os quais o prefeito da cidade de Campinas. Veja que foi uma caravana que contava com a presença de personalidade, porque o prefeito veio junto, né? Cujo município é um dos que possui melhores estradas de rodagem, sendo, pois, sua senhoria um acatado conhecedor desse assunto de vital interesse para o Brasil. Nessa manifestação santacruzense falaram os senhores deputados Cesário de Melo e Tancredo Pires, tendo agradecido o senhor prefeito de Campinas. De Santa Cruz ao Rio, 63 quilômetros sobre o calçamento, vejam aí a realidade, né? 63 quilômetros sobre o calçamento, a viagem não teve empecilhos, sendo os excursionistas precedidos por sócios do Automóvel Clube, que ali os foram esperar, em cuja sede foram festivamente recebidos. Então isso aqui praticamente já é o encerramento dessa vinda de São Paulo. Como vocês viram pelo relato, o problema principal foi exatamente entre São João Marcos e Santa Cruz, passando por Itaguaí. Quando vai descendo ali da Serra de Itaguaí, já começa então um problema sério. Tem aqui uma caricatura do Mendes, que publicada na imprensa da época, do Júlio Cesário de Mello. Quando ele fala aqui os senhores deputados, o Cesário de Mello realmente foi deputado e foi senador, mas o Tancredo Guerra Pires era um personagem aqui de Santa Cruz que não era um político, era uma pessoa que tinha uma influência, estava participando de tudo, mas não chegou a ser político. O Tancredo Guerra Pires aparece em vários momentos da história. Como notas interessantes e rápidas, podemos dizer que Barra Mansa, não estando preparada para receber tantos hóspedes, não lhes pôde oferecer comodidades, havendo quartos de hotel com 6 hóspedes para 2 camas e hotéis, e pensões onde dormia gente até nos corredores da entrada. Apesar de muitos excursionistas terem alcançado Barra do Piraí, diminuindo, pois, a procura naquela cidade, o número de pessoas que dormiram na rua dentre os seus automóveis foi muito grande. Imagina você, depois de uma viagem sacrificante, ter que dormir na rua, no carro, né? O nosso colega de imprensa, senhor Clóvis Rodrigues, e o doutor Porto Dávio foram, sem que o presidente Sodré o soubesse, hóspedes do Estado, pois foram carinhosamente acolhidos pelo destacamento policial, em cujo alojamento encontraram tarimba e banheiros, coisas que naquela noite eram em Barra Mansa quase impossíveis de serem encontradas. Aqui eu coloquei uma foto do destacamento policial que eu encontrei na internet, a cadeia pública de Barra Mansa, dando a impressão que eles tenham ficado hospedados aqui. É claro que quando ele fala aqui sem o conhecimento do presidente Sodré, é porque eles chegaram como 2 autoridades, né? Acabaram conseguindo lá um jeitinho de ficarem alojados. Entre os componentes da bandeira havia muitas senhoras e algumas crianças, sendo de notar uma família que com 6 criancinhas, sendo uma menor de poucos meses, suportou bem as peripécias da viagem, malgrado grande permanência na baixada sobre os alagadiços e sob o sol abrasador de 9 às 16 horas, ou seja, todo o tempo de sol a pino, mal protegido pela capota do veículo, que, como é sabido, fica escaldante, comunicando assim grande calor ao ambiente do automóvel. Veja vocês, é muita coragem, né, trazer uma criancinha de meses.
Então, quem assistiu à chegada dos excursionistas e viu o estado dos veículos, não pôde fugir ao sentimento de pesar por ver que no estado do Rio de Janeiro é lamentável, né? A estrada não comporta o tráfego de automóveis, sendo péssimo o estado dos veículos de qualidade e preço que de São Paulo a Barra Mansa viajaram completamente limpos e chegaram ao Rio muito danificados, com peças empenadas, canos de descargas em silenciosos desarticulados e até completamente arrancados, e pinturas inutilizadas e alguns até com motores danificados gravemente pela entrada de lama nos pontos destinados à lubrificação, que assim, em vez de ser feita a óleo, passou a ser feita com terra, que fazendo vezes de esmeril, corrói toda a máquina. O primeiro carro a chegar foi o Opmobile. Aqui, Opmobile, veículo produzido já no início de 1924. É um carrinho bonito. É claro que isso aqui foi uma foto que eu tirei da internet, é bonitinho, e provavelmente o carro chegou bem sujo. Mas essa questão das condições da estrada, eu cheguei a pegar, ainda jovem, ainda adolescente, quando eu conheci, por exemplo, quando era Estado da Guanabara, o Estado da Guanabara foi um estado rico, porque o Estado da Guanabara era um antigo município neutro, depois foi o Rio de Janeiro e foi transformado em Estado da Guanabara. Era um estado pequeno, era um estado muito rico. Então, as estradas de Santa Cruz até Itaguaí eram muito bem asfaltadas. Quando se chegava em Itaguaí, percebia-se a diferença, porque cada município tem o seu orçamento, né? A diferença, porque as estradas esburacadas. Hoje, isso está praticamente igual, não tem tanta diferença quando você sai de Santa Cruz para Itaguaí. Então, essa bandeira automobilística Washington Luiz, ela foi uma expedição muito importante. Aqui tem uma lista enorme de todos os carros com a sequência, né? No volante, o Hop Molly que chegou em ótimas condições, foi o primeiro a chegar, que esse aqui, o 4412. Este carro foi o primeiro a chegar a partir de Santa Cruz, às 19h40, de propriedade de Luiz Antônio Sampaio, Oswaldo Barbosa e Américo Sampaio e Monteiro Cruz. E eles foram muitos automóveis, né? Tinha um grupo também que fazia parte, isso aqui são os bandeirantes de São Paulo. E tem também um grupo aqui do Rio de Janeiro. Aí tem o João Lourenço, o Paulo Ramos, aí tem uma quantidade aqui enorme. A bandeira Washington Luiz regressou a São Paulo na madrugada de 18 de novembro de 1826, né? Depois de ser brilhantemente festejada nessa capital. O brilhante e valorosa comitiva automobilística, que foi grandemente homenageada pela Sociedade Carioca e pelo Automóvel Clube e pelo Clube dos Bandeirantes do Brasil, recebeu ainda no momento de destar esta cidade expressivas manifestações desta instituição, em cuja sede lhe foram oferecidas café e biscoitos. Representando a diretoria do Automóvel Clube do Brasil, de que é digno membro o senhor Fridolino Cardoso, pronunciou entusiástico discurso de saudação aos bandeirantes, interpretando assim os sentimentos dos demais diretores. E aqui então tem o discurso desse senhor que foi o presidente, né? E claro que depois vamos ter os agradecimentos. E nesse discurso, que é aquele discurso laudatório, ele faz referência à importância do presidente Washington Luiz. O Washington Luiz está aqui em uma foto tirada mais ou menos da mesma época, 11 de agosto, mas em Maceió, que ele fazia uma visita a Maceió. Então, nós temos o encerramento com muitas festas e uma série de imagens, como eu disse, que são imagens que por si só falam mais do que o próprio texto. Por exemplo, aqui todos podem observar um dos trechos desse percurso, né, que veja onde eles foram se encontrar em Santa Cruz. Então foram trechos bastante deploráveis em termos de como é que os carros vão passar aqui. Imagine um carro cheio de criancinhas. Agora, uma coisa interessante que vocês podem observar, que eu gostaria de chamar a atenção, é o seguinte: mesmo nesta expedição, nesta bandeira,
passando por esses lugares, vejam, observem, notem os trajes dos automobilistas, todos eles engravatados, com maior elegância, chapéu, como era de praxe naquela época, inclusive aqueles que estão lá bem dentro d'água. Não é uma coisa interessante isso aí? Não deixa de ser. Vejam essa imagem aqui, puxando, né, um, dois, quatro, seis, puxando o carro para poder atravessar a rua, a pista aqui. Realmente é uma façanha, um verdadeiro desafio pelas estradas de Santa Cruz. E essa outra aqui? Olha só, no meio da água. É claro que se passar um bagre ali, vai dar para pegar o bagre, como ele relata aqui. Aqui também já chegando, alguém também, quem sabe se é alguém de Santa Cruz ajudando, né? E tudo como termina em festa, já é, claro, todos já tomaram seu banho, já se vestiram e vão tirar aquela foto para marcar para a história. Esse outro desafio é um relato que foi publicado pela revista Automóvel Clube em outubro de 1949, mas se refere à passagem, a primeira viagem de automóvel do Rio de Janeiro a São Paulo. E esse senhor Jacques Bollet de Sledin vai ser o empresário que vai realizar essa primeira viagem. Então, a primeira viagem de automóvel do Rio de Janeiro de São Paulo, passando por Santa Cruz, e relatado na 1949, mas não foi em 1949, ela foi bem antes. A história da estrada do Rio-São Paulo, que os aperfeiçoados automóveis modernos percorrem algumas horas, deve apedar-se à narrativa da primeira viagem de automóveis entre Rio de Janeiro e São Paulo, realizada em 1908, em um carro pequeno de modelo primitivo, ainda imperfeito, como eram todos os daquela época. Publicou a respeito o Correio da Manhã do Rio de Janeiro. Então, vejam vocês, em 1908. Aquele relato que eu fiz inicialmente, daquele senhor Banho, foi em 1910, vindo até Santa Cruz. Aqui, ele resolveu, Conde de Ledan, resolveu fazer essa viagem. Então, ele soube que o outro automobilista, chamado Gastão de Almeida, pretendia fazer a viagem que seria considerada a viagem pioneira, viu? Quando ele soube, o Ledan soube disso, não, peraí, eu vou fazer. E resolveu, claro que é empresário, com muito dinheiro, praticamente sem responsabilidade nenhuma, então resolveu fazer essa viagem hoje mesmo. E resolveu então fazer a viagem e vai cumprir o seu destino. Aqui já ele chegando em São Paulo, partindo por Bananal, aqui ó, o volante francês, Conde de Lesdan e 3 choferes, ele não veio sozinho. Deixaram o Rio de Janeiro às 5h30 da madrugada do dia 7 de março de 1908, 7 de março de 1908, e pela estrada de Santa Cruz foram chegar nesse mesmo dia a Itaguaí. Quer dizer, até o percurso foi feito com facilidade. Claro, como eu falei, ainda não tinha não tinha asfalto, mas não era que nem aquele trecho ali. A partir daqui é que começa o problema. Mas logo depois começam a aparecer as dificuldades. Primeiramente, foram obrigados a seguir pelo leito de uma linha férrea abandonada e depois por extenso lamaçal. Acredito que essa linha férrea abandonada seja ali no aterrado de Itaguaí. No Itaguaí, aterrado de... o aterrado de Itaguaí, que é a atual Avenida João 23, que era o caminho que ia para Itaguaí. Então, essa linha férrea abandonada, como nós estamos falando em 1908, talvez seja aquele trecho ali, né? E depois, por extenso lamaçal, cuja profundidade variava entre 50 centímetros e 1 metro. Imaginem vocês, 1 metro, pela qual chegaram a Bananal, no estado do Rio de Janeiro. Então, realmente foi uma façanha desse senhor, né? O fato é que ele chega em São Paulo, né? E
é considerado, então, como realizador da primeira viagem feita a São Paulo. Então, esse foram também um dos desafios desses automobilistas em Santa Cruz. Nessa viagem da estrada de rodagem do Rio-São Paulo, existem também relatos, porque o objetivo era verificar, como falei anteriormente, as condições da estrada para que o presidente Washington Luiz pudesse percorrer. E tem alguns momentos em que eles passam por Itaguaí. Quem conhece Itaguaí já deve ter visto, que já passou, já fez essas caminhadas aqui, ó. Meio da Serra de Itaguaí, inscrição no Rochedo de Santo Antônio, comemorativo da inauguração da estrada. Isso tem escrito lavrado na pedra, numa rocha lá em granito, presidência e dizendo o ano que foi inaugurada a estrada, aquela estrada de rodagem, né? E foi uma publicação na revista de 15 de junho de 1926, com o texto desse engenheiro Paulo Dávila, que era o presidente do Automóvel Clube do Brasil, que vai fazer a descrição, mais ou menos aquela, eu já fiz a leitura aqui, sobre a importância daquela expedição, mas como ele era também um empresário, ele vai fazer uma análise, uma avaliação sobre vários aspectos. Por exemplo, aqui ele fala sobre o ponto de vista comercial. Então ele fala, por exemplo, faz uma comparação, né? Enquanto a de São João Marcos, por mim, defendido, serve a cidade de Santa Cruz, chama cidade de Santa Cruz, no caso, o bairro de Santa Cruz, né? Do Distrito Federal, as de Itaguaí e São João Marcos, no estado do Rio, e também em Bananal, observa mais que as cidades seguintes, Rio de Janeiro, Santa Cruz, Itaguaí e São João Marcos, Rio Claro e Bananal, se encontram praticamente em linha reta, onde, teoricamente, pode-se dizer que o traçado mais curto entre a primeira e última é aquele que mais aproxima desta linha reta. Então, ele fala sobre o ponto de vista comercial. Esta foto também é em Itaguaí, Alto da Serra, que é essa serra que vai sair lá da fazenda de Santa Teresa. Degraus do antigo Palácio do Imperador, vendo sentado o engenheiro Paulo Dávila, um dos companheiros da excursão. Aqui, um pontilhão da Serra de Itaguaí, na antiga Estrada Imperial. Então, aqui ele faz a análise sobre o aspecto, sob o ponto de vista econômico. Outro fato que, sob o aspecto econômico, não pode deixar de ser consignado é a passagem da estrada segundo traçado por São João Marcos, pelo Matadouro de Santa Cruz, colocando-se em contato com esta zona de criação. Na época, então, 1926, o Matadouro ainda estava em funcionamento, então, por isso que ele fez essa consideração. Aqui, sobre o aspecto turístico, então ele fala também a importância, quer dizer, hoje, vocês vejam, em 1926 já se falava sobre o aspecto turístico. Hoje, Itaguaí já tem o seu plano turístico, já tem suas pousadas, então valoriza mais o aspecto turístico. Então ele faz essa avaliação toda, é muito importante para que se tenha uma compreensão do significado dessa expedição. Tudo isso foi publicado na revista Auto Esporte de 15 de julho de 1926. Então, essa revista aqui também, ele fala sobre o aspecto estratégico, né? Como disse em meu relatório, o Automóvel Clube do Brasil, o traçado de São João Marcos estabeleceria uma segunda linha de defesa ao setor militar Santa Cruz, Mangaratiba, objetivo que ficaria completamente comprometido pelo traçado de Piraí. Aí fala também sobre o aspecto, sob o ponto de vista turístico, que, como eu falei, né? Hoje em dia, tanto a Prefeitura de Itaguaí como a Prefeitura de Mangaratiba dão muito mais ênfase, muito mais importância a esse lado turístico, que ficou um tempo praticamente sem muito significado, muita relevância, mas agora as prefeituras já estão dando mais importância. E o terceiro desafio, o terceiro aspecto é mais no sentido de excursão mesmo, que foi uma excursão realizada
aqui já é um pouquinho mais adiante, já é 10 anos depois, 1936, de Barra de Guaratiba a Hangar do Zeppelin. Então, o Departamento Automobilístico do Automóvel Clube do Brasil promove para o dia 5 de abril, quer dizer, de 1936, né? Próximo, uma excursão à Barra de Guaratiba, com um itinerário destinado a interessar vivamente os que tomarem parte do passeio. Trata-se da primeira excursão de iniciativa do Departamento Automobilístico, o que dá a mesma segurança do seu completo êxito. A caravana automobilística deverá reunir-se na sede do Automóvel Clube do Brasil, na Rua do Passeio 90, às 8 horas da manhã daquele dia. Em Barra de Guaratiba haverá banho de mar seguido de almoço. Inclusive tem umas fotos dos excursionistas fazendo um lanche lá em Guaratiba, né? Um dos grandes atrativos da excursão será a visita ao hangar do Zeppelin, em Santa Cruz. O preço da inscrição por pessoa, incluindo o almoço, é de R$ 10.000 e será feita na secretaria do clube. Itinerário da excursão: Avenida Beira-Mar, Flamengo, Botafogo, aí vai seguindo por Guaratiba, Estrada da Grota Funda, Estrada da Ilha, Estrada da Barra, banho de mar e almoço. Aí a volta: Estrada da Barra, Ilha, Pedra, Sepetiba, visita o hangar do Zeppelin, Santa Cruz, Estrada de Palmar, Estrada Rio-São Paulo, Campinho, Cascadura e vem embora Rio Branco até o do passeio. Então veja vocês que interessante uma excursão percorrendo aqui praticamente o Rio de Janeiro. Quer dizer, hoje em dia isso não tem mais. Eu cheguei a fazer algumas atividades em 1988, quando eu estava lá no NOP, de Santa Cruz para a fazenda de Santa Teresa, para também convidando, inclusive, excursionistas de outros bairros do Rio de Janeiro e até mesmo de outros municípios, vieram de Niterói e Nova Iguaçu. Então aqui vocês observem pela linha o traçado, eles vêm e voltam percorrendo, fazendo um anel rodoviário aqui no Rio de Janeiro. Isso é uma atividade interessante que poderia ser promovida, ainda mais hoje com essas estradas, por exemplo, feito no domingo, né? É mais adiantado. Então, encerrando aqui, esse mapa da Autosport, também publicado em 1926, dando a ideia das possibilidades de como é que seriam os diversos projetos da Estrada Rio-São Paulo. Porque naquela época, pelo que nós fizemos a leitura aqui dessa descrição, desse trabalho de hoje, vocês observam que não tinha uma outra opção, tinha que passar por Santa Cruz. E passar por Santa Cruz num período em que as estradas, principalmente ali depois passando de Santa Cruz de os Jesuítas, por Piranema, por aquela região toda, estavam em péssimas condições. Hoje, como eu falei também já em outros momentos, tem várias opções. Por exemplo, quem quiser ir para São Paulo pode ir pela Rio Santos, pela Rio São Paulo, e tem várias opções. Mas naquela época estava se fazendo um estudo. Então vejam aqui, ó, pelo itinerário da Real da Bandeira, que foi exatamente que foi feita a descrição, e tem os antigos, ainda da época da colônia, né? Então, pelos traçados, vocês observam que tem um que passa por Santa Cruz, que ainda existe, claro. Quem quiser ir em São Paulo passando por Santa Cruz continua tendo essa opção, inclusive pegando um trecho também da Rio Santos, ou indo até por Mangaratiba, por ali também. Mas naquela época, no governo do Washington Luiz, ainda se fazia estudos. Então, esta foi uma apresentação para dar uma ideia de como nós tivemos esses desafios automobilísticos nas estradas de Santa Cruz. No canal do YouTube de História de Santa Cruz, nessa quarta-feira de 21 de maio de 2025, mostrando esses desafios que foram realmente desafios muito reais. Então, uma boa noite, um grande abraço, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de quem
assiste no horário. Um grande abraço e uma ótima semana para todos. Canal do YouTube História de Santa Cruz, no dia 21 de maio de 2025, quarta-feira, apresentando os desafios automobilísticos nas estradas de Santa Cruz em 1920. Em outra ocasião estarei falando também sobre as excursões, as atividades feitas pelos motociclistas, né? Os motociclistas também tiveram. Nós tivemos também atividades dos ciclistas e dos motociclistas, porque houve um período que as estradas de Santa Cruz eram muito procuradas para essas atividades, essas excursões e também competições. Então fica aqui no meu abraço e uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você por estar acompanhando aqui o canal do YouTube História de Santa Cruz.